A mensagem de hoje, ela tem um título. E o título que eu diria para ela, ou que eu daria para ela é assim: não é do nosso jeito. Sei que os irmãos às vezes me condenam um pouco, ou condenam os pregadores, né, Gabriel? Cadê o Gabriel? Mas fala aí, se você quiser, se não quiser, você não fala. Mas fala aí para quem está do seu lado, não é do seu jeito. Brincadeira, hein, Gabriel? Se você ficar bravo, não estou nem aí. Mas o que nós queremos descrever ou discorrer no contexto dessa mensagem, queridos, são algumas seriedades que talvez nós não damos o devido valor, algumas coisas sérias, que são sérias, que nós precisamos dar valor. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 1. A história que você vai ver talvez é bem conhecida. Mas os princípios que eu quero aqui falar, eu creio que talvez não sejam tão conhecidos assim. 1 Samuel capítulo 1, verso 11. Só para resumir, para você entender, para quem não conhece a história, tinha duas mulheres. Lá no tempo passado, Deus permitia que um marido tivesse duas esposas. E tinha um homem chamado Eucana, que ele tinha duas esposas, Ana e Penina. E essas duas se degladiavam entre elas. Eu fico pensando, essa casa devia ser uma benção. Duas mulheres se degladiando constantemente, uma cutucando a outra, provocando a outra. Porque Penina, ela tinha filho. E Ana, ela era estéril. E ela tinha uma amargura na alma muito grande, porque ela não conseguia ser mãe. E Penina a incomodava muito com isso. Você não consegue, você é seca, você é estéril, você não tem fruto. E aí então chega a essa situação, até que Ana, ela faz um propósito com Deus. E o propósito é esse que está lá em 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. E Ana fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Ao Senhor, olha o voto que ela faz. Ao Senhor eu faço um voto. Eu darei esse filho todos os dias da sua vida para que ele sirva lá no templo. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Amado, eu aprendo aqui, eu já começo aprendendo algumas lições. E a primeira lição que eu aprendo aqui, querido, é que primeiro é criado o propósito. Diga comigo, primeiro o propósito. Primeiro é criado o propósito para depois ser criado as coisas. Deus determina primeiro o propósito para depois criar as coisas para servir aquele propósito. Olha isso, se não foi na vida de Samuel. Primeiro houve um propósito para depois existir Samuel. Primeiro houve propósito, depois veio Samuel para cumprir aquele propósito. Nós fomos criados depois de haver um propósito. Então isso me faz entender algo, querido. Todos nós. Quer ver, para ficar mais fácil de você entender isso, olha para a sua mão. Dá uma boa olhada para a sua mão. Essa sua mão, ela é parte de você. Ela é você, ela representa aquilo que você pode fazer, ela representa aquilo que o seu cérebro, a sua cabeça determinar. Mas olhando para a sua mão, eu quero que você escute isso. Todos nós, ou seja, você foi criado com um propósito. Amém? Você foi criado com um propósito. Pastor, mas qual é então o propósito da minha vida?
Eu vou te dizer, eu vou dar a resposta para você. O teu propósito, ou um dos teus propósitos, porque você pode ter vários propósitos na vida. Um dos teus propósitos é onde os teus dons cruzam com a necessidade, entendeu? Onde os teus dons, onde aquilo que você tem habilidade e sabe fazer, cruza com a necessidade do serviço. Agora começa a olhar para os seus dons. O que você sabe fazer? O que você faz de melhor? É o teu propósito. De repente você pode olhar e falar, mas está meio desfocado, pastor, porque eu olho para a minha mão, o que ela melhor faz é churrasco. E como é que eu vou fazer churrasco? Está meio desfocado. Uai, mas para abençoar as pessoas, para chamar as pessoas, fazer um churrasco gostoso para ela e convidar ela e falar para ela de Jesus. Olha aí, eu faço churrasco, meu churrasco não é bom. Tem gente que faz com excelência. Paulão faz um churrasco excelente. Que seja para glorificar ao Senhor. Qual é o teu dom? Qual é o teu dom? Esse vai ser o teu propósito, querido. Pastor, quer dizer então que aquilo que estão precisando fazer, aquilo que estão precisando lá e que eu sei fazer, então quer dizer que esse é o teu propósito, é um dos teus propósitos de vida. Tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa que você pode fazer. Você já começou a olhar lá na sua célula o que pode ser feito? Tem gente precisando de oração. Tem gente precisando de visita no hospital. Tem gente precisando de um ombro amigo. Tem gente precisando de uma palavra. Tantas coisas que você pode fazer. Entendemos, querido, que quando Ana dá um propósito para a sua vontade. Qual que era a vontade de Ana? Qual que era a vontade de Ana? Quando Ana dá um propósito para a sua vontade, o que que acontece? Deus dá o filho. E aí Deus não dá só o filho para Ana, não dá só Samuel. Ela pediu um filho. Mas quando ela deu um propósito para a vontade dela, Deus não dá um filho. Deus dá filhos e filhas para Ana, porque ela fez coincidir a sua vontade com o propósito de Deus. Olha só, olha só. Querido, Deus não te dá nada se não for com um propósito. Pensa nisso. Às vezes você pede, às vezes você quer isso, você quer aquilo, mas qual é o propósito? Às vezes você quer alguma coisa para se mostrar para o outro, para mostrar o quanto você é bom, para mostrar que sua casa é melhor, que seu carro é melhor, seu trabalho é melhor, seu cargo é melhor. Agora fulaninho lá vai ver. Eita, agora aquele que teve lá sentado e não me ajudou a subir, agora ele vai ver o sabor de mel. Misericórdia. Mas às vezes é assim. Quero para bater no peito e mostrar, ó, Deus ama a mim, você ele não ama não. Não deu para você, deu para mim. Larga de ser Penina. Isso era o que Penina falava para Ana. Então, querido, se você quer algo de Deus, você precisa ter um destino, um propósito para isso. Algumas pessoas, elas pedem algumas coisas para Deus, mas se não tiver um propósito, querido, Deus não vai dar. Às vezes a pessoa pede um carro para Deus, e depois que Deus dá, ninguém pode andar no carro. Cuidado, nós vamos ver a consequência disso lá mais para frente. Outros pedem então para ganhar uma causa na justiça, e vão ganhar uma boa indenização com aquela causa. Mas quando eles recebem aquilo, nem sequer dizimam, nem sequer ofertam, quem dirá repartir com as pessoas, ou abençoar outras pessoas com aquele dinheiro. Ou seja, amado, não dão destino para aquilo que querem. Mas dentro desse exemplo, que destino se daria se eu quero dinheiro? Que destino eu tenho que dar? Eu tenho que repartir o dinheiro. Esse é o destino. Se eu quero bênçãos materiais,
Se eu quero ser abençoado com bênçãos materiais, e eu peço isso para Deus, tem que ter um propósito. E o propósito, segundo a palavra de Deus, não é outro senão o de repartir. É isso que a palavra nos ensina. Deus não nos dá dinheiro para acumularmos, mas Deus nos dá dinheiro para compartilharmos. Eu, hein, dar meu dinheiro para os outros, tá doido? Então não vai receber. Ou cuidado se você receber e não fizer. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos, querido, que nós precisamos dar destino a esses propósitos. Segunda coisa que eu aprendo, ela vai ser já com outro homem nessa história, faz parte dessa história também. E esse homem, que é continuidade da história de Ana e de Samuel, se chama Eli. E no capítulo 2 do livro de 1 Samuel, esse homem vai aparecer como um profeta, como um sacerdote, como um juiz, e o seu nome era Eli, e a Bíblia diz que Eli, ele estava velho. Eli, ele tomava conta do templo do Senhor. Quando as pessoas traziam ali as ofertas, as oferendas para tirar o seu pecado, porque era assim que acontecia, tinha que ir lá matar o carneirinho, lá oferecer. Quem fazia isso tudo, quem conduzia isso tudo era o sacerdote, era Eli quem fazia isso. E a Bíblia diz que Eli estava velho, e os filhos de Eli, pela ordem que Deus havia dado, deveriam assumir o lugar de Eli. Eles eram também sacerdotes, vinham de uma família sacerdotal, e eles precisavam assumir aquilo que Eli fazia. E seus filhos eram Hofni e Finéias. Quem está precisando de sugestão, acho que a Jaqueline precisa de sugestão de nome para menino, ó, Hofni e Finéias, né, tem 2 nomes aí. Só que esses filhos de Eli, ao invés deles cumprirem o propósito de Deus, eles foram criados, eles foram concebidos, eles estavam dentro de uma família cujo sacerdócio se passava de pai para filho. Eles deveriam assumir, eles deveriam fazer aquilo que Eli fazia, fazer isso com diligência, fazer isso bem feito. Esse era o propósito de Deus para Eli e depois para Hofni e Finéias. Mas esses filhos de Eli, Hofni e Finéias, ao invés de fazer o propósito de Deus, cumprir o propósito de Deus para a vida deles, eles faziam era tocar o terror. Tocar o terror. O povo trazia carne para o sacrifício, eles queriam pegar para fazer churrasco. As irmãzinhas vinham para oferecer sacrifício, quando cuidava que não, Hofni e Finéias tinha levado lá para a tenda deles para oferecer sacrifício. Ou para sacrificar, sei lá. Mantinham relações sexuais com as mulheres. Eles brincavam com as coisas sérias de Deus. Hofni e Finéias, que tinham um propósito para a vida deles, brincavam com esse propósito, brincavam com as coisas de Deus. E o propósito de Deus para a vida deles era de que fossem sacerdotes. Mantenha sua Bíblia aberta com você lá em 1 Samuel. E agora você vai ler comigo. 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Nós vamos usar bastante a Bíblia, querido. 1 Samuel, capítulo 2, verso 12, diz assim: os filhos de Eli não tinham piedade. Não quer dizer que não tinham misericórdia. Eles não tinham santidade. Pio quer dizer santo. Pio quer dizer santo. Eles não tinham piedade. A palavra piedade vem do pio. Os filhos de Eli não tinham piedade, não tinham santidade. Não, a Bíblia diz, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura,
vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê-me um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você a carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. E o comentário da Bíblia, ela diz o seguinte: o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Diga assim: misericórdia. 1 Samuel capítulo 2, verso 22 a 26. 1 Samuel 2, verso 22 a 26. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Aleluia. Agora 1 Samuel capítulo 2, verso 27 e 30, é a continuação. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor: acaso não me revelei claramente à família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio do faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, ao propósito, queimar o incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam do meu sacrifício e de minha oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. E aqui começa algo que interessa mais ainda. Talvez você diga: pastor, eu não estou profanando o templo, eu não estou tomando da oferta que é para ficar no templo, eu não estou sequer chegando perto dos dízimos. Mas talvez, amados, você esteja fazendo as coisas da igreja. Talvez, amado, você esteja trabalhando para o reino, fazendo as coisas no reino, do jeito que você quer, e não do jeito que Deus determina que seja feito. O caminho do Senhor, querido, o caminho da salvação, não é para andar do jeito que você quer, não é para andar de qualquer jeito, amado. Não, pastor, eu me converti, mas esse é meu jeito, conversinha fiada. Não, pastor, eu me converti, mas eu gosto assim de vez em quando tomar uma cervejinha, mas é só de vez em quando, pastor. Não, pastor, eu me converti, mas olha, de vez em quando eu vou lá na banquinha do jogo do bicho para fazer uma fezinha. Olha, pastor, eu me converti, mas eu gosto de ficar por dentro das conversas, das notícias, né, que estão rolando sobre a igreja, para me manter informado, informada, né? Ah, pastor, eu tenho uma necessidade tão grande de falar, eu acho que Deus até vai me usar como evangelista. Que conversinha, hein? Não é do seu jeito. E o impressionante, querido, é como as pessoas querem viver a vida cristã do jeito que querem. Querem levar do seu jeito. Ah, pastor, mas isso aí é passado, esse texto aí já ficou lá atrás. Isso aí era na época da lei. Mas os princípios de Deus, queridos, que estão contidos aqui, eles são irrevogáveis, não muda.
E o princípio diz em 1 Samuel 2,30: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Esse é o princípio. Esses homens, Ofni e Finéias, eles queriam fazer, eles aceitavam o encargo de Deus para a vida deles. Eles aceitaram ser parte de uma família de sacerdotes e dar continuidade ao sacerdócio. Mas Ofni e Finéias queriam fazer do seu jeito. Não queriam ouvir ninguém. Não ouviram sequer a repreensão de seu pai, quanto mais a de Deus. Esses homens, eles tinham um propósito. Ofni e Finéias, eles foram criados para um propósito. Eles nasceram para um propósito. Mas queriam que Deus desse aprovação para eles, mesmo fora dos padrões que estavam vivendo. E às vezes nós somos assim. Nós queremos as bênçãos de Deus. Nós queremos a aprovação de Deus nas nossas vidas. Queremos que tudo nos vá bem. Mas queremos andar do nosso jeito. Queremos fazer do nosso jeito. Queremos andar fora dos padrões. E você sabe quais são os padrões. Quando você pisa na bola, você sabe que você pisou. Quando você está fazendo uma coisa fora daquilo que é padrão de Deus, você sabe. Pastor, e quais são então as consequências de estar fora de um propósito? 1 Samuel capítulo 2, verso 34. Deus dá um decreto para esses homens que estavam fora do propósito de Deus, fazendo do seu jeito. Deus dá um decreto sobre essa situação de fazer as coisas de qualquer jeito. Aquilo cheirava mal às narinas de Deus, aquilo incomodava Deus. E 1 Samuel 2,34 diz então: e o que acontecer a seus dois filhos, Deus está falando com Eli, e o que acontecer a seus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você, os dois morrerão no mesmo dia. Que sentença dura. Mas é uma sentença dura para quem insiste em andar fora dos propósitos de Deus. Talvez, querido, se você continuar andando fora dos propósitos de Deus, se você continuar andando fora daquilo que Deus chamou você para fazer e você não está fazendo, ou está protelando, amanhã eu faço, mês que vem eu faço, ano que vem eu faço, talvez você não morra, não fisicamente, mas pode te trazer morte espiritual, frieza espiritual, porque você está fora do propósito de Deus. Diga assim comigo, querido: 2 homens. Diga de verdade, 2 homens. Quantos filhos que ele tinha? Quantos filhos que ele tinha? 2 homens. Quem que estava roubando as ofertas do Senhor e aprontando todas? Quem que era? Os 2. Ofni e Finéias. E o final dessa história, querido, está descrito no capítulo 4 de 1 Samuel. Não vou ler para poupar tempo, não agora, daqui a pouco a gente lê um outro pedaço. Mas eu vou te contar a história, o final da história. Acabou que, logo em seguida disso, Israel entrou em guerra com os filisteus. Na primeira batalha que os israelitas tiveram com os filisteus, Israel perdeu nessa batalha 4.000 homens. Aí eles têm uma segunda batalha, não bastou a primeira, vem a segunda batalha contra os filisteus também. Um infeliz tem a ideia, já estavam fazendo tudo fora dos padrões de Deus e queriam a bênção de Deus. Tiveram a primeira batalha, perderam. Por que nós estamos perdendo se nós somos os filhos de Jeová? Javé não está conosco? Vamos fazer o seguinte:
Vamos pegar a arca da aliança, que representa Deus, a presença de Deus, e vamos levar junto com a gente nessa batalha que nós vamos ganhar. O testemunho era zero, o relacionamento com Deus era zero, fazer o que tinha que ser feito, estar no propósito de Deus era zero, mas tinha um amuleto: a arca do Senhor está com a gente vai ganhar. A gente muitas vezes quer a aprovação de Deus em atitudes erradas nossas. Sabe o que aconteceu? Eles foram, pegaram a arca. Na hora de buscar a arca, adivinha quem veio trazendo essa arca? Quem? Hofni e os mais santos da história. Trazendo a arca da aliança para ganhar a batalha contra os filisteus. E aí, 1 Samuel 4:10. Com arca e com tudo, veja o que aconteceu, querido. 1 Samuel 4:10. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. Quantos homens? 30.000 homens. Agora a igreja me responda algo. Quantos filhos Eli tinha? Quantos homens morreram? Com mais 4.000 que morreram na primeira batalha, quantos homens morreram? 34.000 homens. Tudo por causa de uma negligência. A responsabilidade era de quem? 2 homens fora do propósito. Hofni e Finéias. Diga: 2 homens, 34.000 mortes. É sério ou não é sério? Como é impressionante, queridos, o que 2 homens fora do chamado de Deus, fora do propósito de Deus podem fazer. Como é sério a questão de eu estar dentro do propósito de Deus. Você está dentro do propósito do Senhor na sua vida? Olha o tamanho do dano, olha o tamanho do estrago. Ainda que fossem Hofni e Finéias uma descendência escolhida, filhos de sacerdotes, para serem sacerdotes também, de uma família sacerdotal que tinha uma promessa de Deus lá atrás. Porém, fora do propósito de Deus, querendo a aprovação de Deus, fazendo do jeito deles. Você quer continuar fazendo do seu jeito? Ou você quer ouvir quando o teu líder, quando o teu pastor diz: é assim, ó, porque está na palavra, tem que ser assim, porque a Bíblia diz assim. O padrão é a Bíblia, não é o pastor, não é o líder. Como você quer fazer, querido? Meu irmão, atenda o teu chamado. Atenda o propósito para qual Deus te chamou. Não vá fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer. E se você já está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, verifique se você está fazendo de acordo com aquilo que Deus quer que seja feito. Você, visitante que está conosco hoje aqui, você é a bênção de Deus. Você é o motivo da nossa alegria. Quer dizer para você que Deus ama a sua vida incondicionalmente, um amor que você talvez nem conhece ainda, um amor indescritível, tanto que Deus ama você. Você que está nos visitando pela primeira, pela segunda vez. Mas eu quero dizer algo para você também, visitante. Deus tem um propósito para a sua vida também. Você estar aqui tem um propósito de Deus em você estar aqui nessa noite. Você não está aqui por acaso, porque Deus tem algo para a sua vida. Eu quero caminhar, querido, para a finalização. Leia comigo lá em 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4.
verso 11 e seguintes. Olha só, olha a história. O povo foi para essa peleja, para essa guerra, para essa segunda batalha. A arca de Deus foi tomada. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado, observando da sua cadeira, ao lado da estrada, pois seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade e contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo para Eli. Eli tinha 98 anos de idade, e seus olhos estavam imóveis, e ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. E ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão. Quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada, e que o seu sogro e seu marido estavam mortos. Entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu e nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse, ou seja, Icabode queria dizer: a glória de Deus se foi de Israel, porque a arca foi tomada. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Diga mais uma vez: misericórdia. 2 homens, 2 líderes da linhagem sacerdotal, mas fora do propósito, fazendo aquilo que não era para fazer. Tem mais. 1 Samuel 5:6. Me perdoe estar lendo tanta palavra de Deus, mas acho que não precisa pedir perdão por ler a Bíblia, não, né? 1 Samuel 5:6. 5, verso 6 e seguintes. Tem mais, tem mais. Depois disso, depois de toda essa coisa toda, essa desgraceira toda, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Esse aqui era o povo que tinha tomado a arca para si. Eles tomaram a arca, levaram a arca. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagom. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhe perguntaram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: levem a arca do Deus de Israel para Gate. E então levaram a arca do Deus de Israel. Mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e trouxe-lhe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. E quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e o nosso povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: leve embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, caso contrário, ela matará a nós e o nosso povo. Pois havia pânico mortal em toda a cidade.
A mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Tudo isso nos ensina algo, querido. A presença de Deus, a glória de Deus, não é para ser levada de qualquer jeito. Ser crente não é de qualquer jeito, querido. Se você é crente, você precisa ter atitude de crente. Se você quer ser crente, seja crente de verdade. Não saia fora dos propósitos de Deus. Não é para nós levarmos do jeito que nós queremos. Não é do nosso jeito. Não é assim, talvez, da maneira que você está vivendo. Fazendo do jeito que você quer. Às vezes dizendo que a carne é fraca. Cai hoje, amanhã pede perdão. Cai hoje, amanhã pede perdão. Você precisa ser crente de verdade, querido. Você precisa erradicar algumas coisas. Nós precisamos, como igreja, erradicar algumas coisas, algumas atitudes, algumas ações, alguma maneira de ser. Você sabe o que é erradicar? Para ficar fácil de você entender. Às vezes a gente ouve falar assim que tal doença voltou. Esses dias eu estava ouvindo falar sobre, acho que a febre amarela. Que a febre amarela estava voltando lá no norte do país. Uma doença que já estava erradicada. Uma doença que não existia mais. Tornou a existir. Erradicar é deixar de existir. Nós precisamos erradicar algumas atitudes, se nós dizemos que somos crentes. Se nós queremos ser crente, o nosso proceder precisa ser sim, sim, não, não. Se nós queremos ser crente, nós precisamos controlar o que nós falamos, o que nós pensamos. Se nós queremos ser crente, nós precisamos parar de nos irarmos e soltarmos palavras na hora da ira, magoando, ferindo e falando coisas que não deveriam sair da nossa boca, ainda que fossem verdades. Se nós queremos ser crentes, nós precisamos aprender a dar testemunho de crentes. Qual é o propósito de um crente? Você sabe? Eu não vou pedir, mas eu podia dizer assim, quem é crente aqui levanta a mão. Mas eu vou dizer assim, todos aqui vocês são crentes. Todos são crentes. Então se você é crente, qual é o propósito da sua vida? Para que Deus te fez, ó crente? Para dar glória ao nome dEle. E de que forma você dá glória ao nome dEle, crente? De que forma você dá glória ao nome dEle aí fora? Como que as pessoas te conhecem? Ó crente! Olá, lá vai o crente! Ele é a bênção. É assim que precisa conhecer. Lá vai o crente, aquele homem é de Deus mesmo. Tem um discípulo meu que esses dias ganhou um emprego. Essa semana eu fui lá conversar com o patrão dele. Eu não conheço o patrão dele, mas eu fui cliente dele 2 ou 3 vezes. Nunca falei para aquele homem que eu era pastor, que eu era crente ou qualquer coisa assim. Ele disse, eu dei emprego para ele, porque ele falou que era sua ovelha, e eu te conheço, e sei que o senhor é sério. Como você é conhecido, crente? Tem algumas coisas que nós precisamos erradicar. Hoje de manhã, nós estávamos no IMS, e eu disse assim, logicamente, nós vamos, em alguma situação, vamos pecar. Nós não somos 100% perfeitos, mas nossa vida, o pecado na nossa vida é um erro de percurso, é algo que não deveria acontecer. Mas em algum momento vem o pecado.
E nós temos o costume, por causa de moral, em dividirmos pecados em pecadinhos e pecadões. Que assim fica mais fácil nós entendermos. Mas para Deus não tem nem pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Mas, só para você entender, nós precisamos erradicar certos pecados em nossas vidas. Não é que alguns são permitidos, não. Mas nós precisamos mudar de fase. Tem coisa que já não tinha que ser tratada mais na igreja. Falar de língua, falar de conversa, de conversação. Esses dias vieram perguntar para minha esposa: o congresso foi cancelado? Não vai ter mais o congresso? E essa história se espalhou, o congresso de mulheres. Muita gente querendo saber, falando que o congresso foi cancelado. Me desculpa quem falou, que eu não sei quem foi, mas língua do capeta. Deixou ser usado. Se deixou ser usado. Tem coisa que tem que ser erradicado, mas tem uma necessidade de conversar, tem uma necessidade de estar falando, tem uma necessidade de contar a sua... Para de contar a tua vida, crente, para qualquer um. Você tem seu discipulador, você tem seu pastor. Para de sair abrindo tua vida, contando tudo para todo mundo. Você está passando, deixando de passar. Se desabafar. Postura. Não é do seu jeito. Não é do meu jeito. Não é do jeito do pastor. Mas é do jeito que está escrito aqui. Se nós queremos a aprovação de Deus, se nós queremos servir ao propósito para o qual nós fomos criados, se nós queremos servir ao propósito que nós fomos chamados, tem que estar dentro disso daqui, tem que estar aqui dentro, tem que ser desse jeito. E se você não gosta, querido, tem um monte de igreja por aí que você pode fazer do seu jeito, fica à vontade. Fica à vontade, me perdoa, não quer te magoar, não quer te ofender, mas nós precisamos aprender algumas coisas, amém? Com amor e carinho, amém? Glória a Deus. Essa palavra, querido, é para te despertar. É uma palavra simples, mas que me cobra, que me alerta a maneira como eu tenho sido crente. Se eu sou crente, eu tenho que ser agradável. Se eu sou crente, eu tenho que ser educado. Se eu sou crente, eu tenho que dar exemplo. Se eu sou crente, eu tenho que ser o primeiro a tomar atitude quando elas precisam ser tomadas. Se eu sou crente, eu tenho um jeito, querido. Eu preciso ter o DNA do meu pai, se eu sou crente. Eu preciso exalar o cheiro do meu pai, se eu sou crente. O amor dele precisa estar em mim, se eu sou crente. As minhas atitudes precisam ser carregadas de amor. As minhas palavras precisam ser carregadas de amor, se eu sou crente. Se eu sou crente, eu até erro. Mas tem um monte de gente aqui que já sabe, quando eu erro eu tenho que fazer o quê? Rapidinho, voltar e corrigir os prejuízos que eu causei. Para de brincar de ser crente. Para de ficar fora do propósito de Deus. Porque daqui a pouco as coisas estão acontecendo na sua vida e você não está entendendo. Por que Deus está permitindo você passar pelo que está passando? Igreja, vamos ser crentes de verdade. De verdade. Reflita, querido, qual é a relação? Eu estou doido para... Tem um pastor amigo meu que fala assim, está quase baixando aqui o espírito de Silas Malafaia. A unção de Silas Malafaia. Esses dias eu conversando com os supervisores, eu falei assim, eu vou ensinar a igreja. Acho que eu vou aproveitar a oportunidade, nós estamos no nosso tempo ainda. Sabe, queridos, falando em ser crente, o jeito de ser crente, a sua palavra precisa ser uma palavra agradável.
Quando você chega no lugar, não seja conversador, falador, cuide o que você fala. Não repita palavras de outras pessoas que você ouviu, que você não sabe se é verdade. Seja alguém agradável, que as pessoas gostem de abrir a porta para te receber. Não seja aquela pessoa, deixa eu fechar aqui, esconder aqui para fazer de conta que eu nem estou aqui para a pessoa não me ver. Seja assim. Seja agradável. Tem uma visita entre nós, o que você vai fazer com ela? Vai receber. Tem uma visita com a gente no dia do Tadel e eu tenho a janta depois do Tadel. O que você vai fazer com essa visita? Você vai se certificar de que ela esteja no primeiro lugar da fila, de que o prato dela seja o melhor, de que ela repita quantas vezes ela quiser, ainda que você tenha que ficar sem jantar. Isso é ser crente. Talvez alguns diriam isso é ser educado e ser anfitrião. Isso é ser crente. Ser crente é quando não tem um lugar aqui, e eu ver que alguém precisa de um lugar. Aí, quando alguém chega perto, eu me levantar, tirar as minhas coisas e dar esse lugar. Ao contrário de ver que alguém está chegando perto, eu dou uma olhada e vai sentar. Está reservado. Isso não é ser crente. Nós temos um congresso de mulheres, onde essa igreja vai se encher de pessoas. E você vai dar o exemplo de ser crente aqui dentro, em nome de Jesus. E as pessoas que te verem aqui não vão se escandalizar com você, porque mesmo que você é aqui, você é lá fora. Glória a Deus. Amém? Você é ser crente, querido. Ser crente é errar, mas é ouvir a voz do Espírito Santo e recobrar aquilo que a gente errou. Estava dizendo hoje de manhã, esses dias, estava eu, minha esposa e as crianças no carro. E eu fui atravessar a rua, passei a primeira pista, fui atravessar a segunda pista e quando eu fui começar a primeira quadra, entrar no começo da quadra, havia uma senhora passando com uma criança e eu, logicamente, parei e esperei que ela passasse. E ela se irritou um pouco, porque ela, com razão, ela achava que eu deveria ter parado e esperado ela atravessar lá na ilha, para que depois eu viesse. Mas eu não fui com o carro por cima dela, ou nada desse tipo, fui muito cauteloso, parei bem antes, ainda que eu ficasse um pouco avançado na rua. E ela começou a falar um monte de coisa, e apontar, e eu estava ali com os vidros fechados, o ar ligado, simplesmente fiz assim, a rua é toda sua, pode passar. Não cheguei ao final da quadra, quando o Espírito Santo fez assim, não era assim, você poderia ter abaixado o vidro, ter dito perdão. É assim, querido, é assim que as coisas precisam ser, é assim que as coisas precisam acontecer. Amém? Nós somos crentes de verdade, amém? Declare e profetize isso em nome de Jesus sobre essa igreja, em nome de Jesus. Amém? Somos crentes. Aleluia. Fica de pé. Fica de pé. Diga bem forte comigo, eu sou crente. Eu estou em construção. O meu Espírito Santo está me reformando e eu vou ser santo e crente totalmente. Glória a Deus. Feche seus olhos, querido. Pai, o primeiro propósito que nós queremos servir é o propósito de sermos crentes, Pai. Porque se nós fomos chamados, nós queremos ser crentes de verdade. Senhor, mostra aos teus filhos o que o Senhor está fazendo aqui dentro, Pai. Abre os olhos, Senhor, dos teus filhos, para que eles possam ver
o que o Senhor está operando no coração das pessoas aqui dentro. Deus, e eu sei e declaro que nós vamos servir a esse propósito, Pai, de sermos crentes. Senhor, fortalece o cansado. Senhor, dá uma nova unção, derrama, Senhor, um vinho novo sobre aquele que está cansado. Aquele que talvez quer deixar todas as coisas. Aquele que não quer mais servir a um propósito para o qual foi chamado. Deus, renova, Pai. Renova, Senhor. Traz vinho novo sobre essas vidas, Pai. Deus, e que nós possamos, que nós saibamos ouvir o Teu Espírito Santo em nossas vidas, todos os dias. Nós não estamos aqui, Senhor, brincando de ser crentes. Nós não queremos, Senhor, brincarmos de ser crente. Mas nós queremos atrair a Tua glória, Senhor, a este lugar. Nós queremos, ao contrário, Senhor, de ver a Tua glória indo daqui, nós queremos atrair a Tua glória sobre nós, Pai. Nós declaramos isso sobre a Tua igreja. Nós declaramos isso sobre esses irmãos e irmãs, Pai, e nós profetizamos que somos um exército que está sendo levantado de crentes de verdades aqui neste lugar, que dão testemunho em nome de Jesus, onde quer que andar. Senhor, que o Teu Espírito Santo comece a tocar, se existem coisas a serem reparadas, se existem coisas a serem restituídas, que nós fizemos, que nós erramos, Pai, que nós sejamos levados a fazer isso, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa fazer isso e depressa, Pai, em nós. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e declaramos as Tuas bênçãos sobre este povo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a sempiterna consolação do Espírito Santo de Deus e a comunhão do Seu povo e os Teus propósitos, Pai, em nós, sejam hoje para todos sempre sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amada, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Você tem um propósito. Sirva a esse propósito que o Senhor tem te chamado. Mas antes de tudo, sirva ao propósito de ser crente e de dar glória a Deus na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe. Abraço pelo menos 5 irmãos. Não saia daqui sem tomar um cafezinho. Para acompanhar as atividades da Shalom Dourados, acesse nosso canal do YouTube e siga nossas redes sociais. Para acessar nossos cultos em áudio, acesse o Cherbit Shalom Dourados. Faça-nos uma visita, Rua Edilberto Celestino de Oliveira, número 1558, Vila Santo André, Dourados, MS. Para maiores informações, ligue para a Secretaria da Igreja, 67 3421 0461. Shalom, amor e cuidado.